Glória a Deus. Quantos estão felizes com a presença de Jesus aqui essa noite? Solta um beijo a Ele. Vamos dar um lindo aplauso a Jesus. Aleluia. Declarar a sua bondade, seu amor, sua graça, sua misericórdia que nos alcança. O devocional de hoje, dos 5 minutos com Deus, foi falando sobre a misericórdia de Jesus. Por favor, confere lá. Confere e traga. A misericórdia de Jesus. Nós estamos tratando dos fundamentos da verdadeira igreja apostólica e como isso tem abençoado muitas pessoas. Nós temos compartilhado aqueles videozinhos curtos. Quantos tem recebido? Muito bom, né? Porque o povo de hoje, eu estou participando de um grupo que oferece conteúdo de valor, né? Para abençoar pessoas. E essa pessoa que está fazendo esse grupo, ele tem 2 grupos. Ele tem um grupo que é chamado Galera Nutella, e ele tem outro grupo que é chamado Galera Raiz. O grupo Galera Nutella é essa galera que só consegue assistir um pouquinho, não consegue dispor de tempo nem para se ajudar, nem para, tudo ok? Nem para abençoar a sua própria vida. Então a galera Nutella, aí tem uns videozinhos curtos. E tem a galera Raiz, que é aquela galera que tem fome, que tem sede. Então nesse grupo do Galera Raiz, o conteúdo é mais extenso. É aquele pessoal que vai lá e senta e ouve, e se edifica, e se edifica, e se edifica. Então, mas essa estratégia de estar compartilhando os videozinhos curtos, eles são maravilhosos, porque eles têm abençoado muita gente. Eu tenho recebido muitas respostas mesmo assim. Esse último conteúdo que nós fizemos, falando da mensagem de domingo sobre a igreja, sobre o fundamento da comunhão, a gente conseguiu extrair muita coisa que abençoou muitas pessoas com um conteúdo que tem sido abençoado. E aí eu peço a você que você compartilhe, né? Isso, tanto você que está nos assistindo, né, que vai nos assistir, que está nos acompanhando agora ao vivo. A gente está com essa benção aí de ter o culto ao vivo, né? Então eu sei que tem algumas pessoas que estão nos acompanhando. Então você que está nos acompanhando ao vivo, quero incentivar você a divulgar, né, esse conteúdo que a gente tem feito, esse conteúdo que a gente tem produzido, para que outras pessoas sejam alcançadas. Quando a verdade ela é compartilhada, ela abençoa mais. Amém? Então que você possa ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, para fazer com que outras pessoas sejam alcançadas pela verdade do Evangelho. E fazendo assim, você também vai ver Deus operando na sua vida de maneira sobrenatural, de maneira extraordinária, porque quando nós repartimos aquilo que Deus tem nos dado, né, é um segredo da unção. Unção que é guardada, estraga. Então, unção, quanto mais compartilhada, mais você tem a oportunidade de receber de Deus, amém? E nós estamos falando sobre Atos capítulo 2, os fundamentos da verdadeira igreja apostólica, e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre os últimos 2 fundamentos. A gente encerra hoje essa série, amém? Atos 2, 42, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Hoje a gente vai ler até o versículo 3, porque eu quero acrescentar um comentário dentro do versículo 3. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Interessante essas afirmações da igreja, porque elas vêm
abrir os nossos olhos para aquilo que realmente tem importância na vida da igreja. Nós já falamos da doutrina dos apóstolos, nós passamos quase 3 cultos falando de comunhão, e nesse quesito comunhão, partir do pão, entra também como uma das expressões de comunhão. Preste atenção nisso que eu vou falar, isso é muito importante. Uma das maiores expressões de comunhão para o povo judeu e para as pessoas da época de Jesus era partir o pão, era comer o pão. E eu tenho ensinado isso, né? Tenho ensinado esse princípio do Evangelho, que é um princípio que eu quero levar para a minha vida e quero que você, como discípulo, também carregue. Amém? A comunhão, ela exige o partir do pão. O partir do pão, aqui nas palavras do Lucas, inspiradas pelo Espírito Santo, fala de nós aprendermos a repartir o que temos. Não é só o partir do pão, mas é a intenção com que se faz isso. A intenção com que nós partimos o pão. E na boca de Lucas aqui, ele fala disso na vida da igreja primitiva como uma realidade. Hoje, a maior expressão de comunhão que nós temos, na maioria das igrejas evangélicas, é a Santa Ceia, assim chamada, né? Santa Ceia. E é interessante porque, para nós da igreja contemporânea, a igreja desses dias, a ceia é um evento no mês, não é assim? Eu acho que eu conheço algumas igrejas que não fazem só uma vez no mês, eu conheço igreja que faz uma vez no ano, e eu conheço igreja que faz uma vez no domingo, todo domingo faz. Mas a ceia se tornou para muitos o evento, vou colocar aqui, mais importante, em algumas igrejas, o evento mais importante, né? Aquele dia em que o crente não pode faltar no culto, a ceia. Ele pode, acho que a cultura em volta da ceia na igreja evangélica é igual a cultura em volta da sexta-feira da paixão fora da igreja, né? O cidadão peca o ano inteiro, mas aí na sexta-feira da paixão ele não pode fazer o quê? Não pode comer carne. Pode bater na esposa, pode atropelar o cachorro, pode fazer malvadeza com os outros, mas se comer carne, pecou. E na igreja evangélica, de uma maneira geral, se desenvolveu um misticismo em torno da ceia, que, como nós temos falado, de tudo que nós temos falado aqui nesses dias, eu acho que a palavra que eu quero que mais vocês guardem no coração, preste atenção nisso, é a palavra essência. Repita comigo. Essência. O que é a essência? A essência é aquilo que dá origem ao produto. Por exemplo, se você compra um perfume, ele já é bom. Mas se você tiver acesso à essência, você não vai ter só o perfume. Se você tiver acesso à essência, você vai ter a capacidade de produzir o perfume. Olha só que diferença, né? Eu posso ter o perfume, mas eu posso ter a essência. E aquilo que nós temos percebido hoje é que existe muita prática da igreja que é correta. Existe muita prática da igreja que é verdadeira, pelo menos na forma, mas é vazia da essência. E a grande pergunta que envolve tudo que nós falamos nesse tempo sobre a igreja, a grande pergunta que a gente deve se fazer é: qual é a essência do Evangelho? Qual é a essência do Evangelho? E se a gente for olhar, essa pergunta é muito fácil de ser respondida. A essência do Evangelho é Cristo. Cristo é a essência do Evangelho. Por isso, tudo que se diz Evangelho, ou tudo que é feito em nome do Evangelho, mas que não tem o propósito de centralizar Cristo, não tem essência. Pode ser a ceia, pode ser a oferta, o dízimo, o que seja, o louvor. Se a essência não está presente, e a essência é Cristo, nós até fazemos e mantemos a forma, mas nós não estamos focando no principal.
E por que é importante Cristo, a essência, estar presente? Porque quando nós esbarramos em Cristo, nossas armas se desfazem. Eu estou cheio de razão contra você. Mas aí quando Cristo entra entre eu e você, eu deixo de olhar para os seus erros e achar que eu já estou melhor que você, porque eu já acerto mais, e eu olho para Cristo, aí eu tenho que me recolher no meu canto e dizer assim: ainda estou muito longe de exigir de você alguma coisa. Por isso o próprio Cristo, falando em Mateus capítulo 7, ele diz que quando você quiser enxergar a sujeira que está no olho do seu irmão, olha a trave que está na sua, né? O pedaço de pau que está aí. Então, quando nós falamos do partir do pão, está se referindo diretamente aqui nesse contexto à ceia, ao momento em que eles comiam juntos. Tem uma igreja no Rio de Janeiro, e eu quero mandar um beijo para esse querido pastor, que eu sei que ele vai assistir esse vídeo, que é meu querido amigo pastor Nilo. E é impressionante o que o Nilo faz na igreja dele. Quando eu fui lá, eu achava assim que a gente já fazia muito em comer junto na ceia. Achava assim, nossa ceia aqui a gente come juntos. Então já estava assim, nossa, que maravilha comer junto na ceia. Só que na igreja que o Nilo é pastor, depois de todo culto tem comida. Ele termina o culto 15 minutos mais cedo, e todos os cultos os irmãos levam algo para comer. E aí quando eu cheguei lá, né, ele me explicando, ele disse assim, ele disse: Santos, Deus me disse que Jesus se revelou no caminho de Emaús, foi na hora de partir o pão. Não foi na hora que ele estava falando da palavra, foi na hora de partir o pão. Ele se revelou, os olhos dos discípulos se abriram. Então Deus me deu uma direção de que depois de todo o culto, a gente vai ter um momento aqui de 15 minutinhos, às vezes 20, mas que a gente vai comer um lanchinho. E aí os irmãos já se habituaram, achei isso lindo, né? Todo mundo leva um bolo, o outro leva um chocolate, o outro leva um cafezinho. E aí terminou o culto, ninguém vai embora. O pessoal junta as cadeiras ali em círculo, como a gente faz na nossa ceia. E aí já tem as irmãs já que são aptas a servir, elas vão lá, corta tudo e vai distribuindo. E os irmãos ali ficam em comunhão, batendo papo, falando da palavra que foi pregada. Eu achei isso muito interessante. Por quê? Na nossa ministração sobre comunhão, eu falei que a igreja ela tem se tornado cada vez mais social e menos relacional. E isso é um fato, isso é uma verdade. A igreja primitiva, eles não tinham tantos recursos como nós temos, mas eles tinham algumas manifestações de amor que precisam ser resgatadas na nossa geração. Uma delas é essa: entender o propósito do partir do pão, ou da ceia. A ceia se tornou, na igreja evangélica, uma meta mensal, não é assim? Na igreja evangélica a ceia se tornou, eu ia falar uma palavra aqui, mas ia ficar muito pesada, mas meio que existe assim uma idolatria em torno da ceia, sabe? Uma idolatria em torno da ceia. E quando eu falo essa idolatria em torno da ceia, eu não estou dizendo que a Santa Ceia seja errada, estou falando isso, gente, nós praticamos a ceia, mas eu estou falando o seguinte, é que existe tanto respeito com o pãozinho, tanto respeito com o suco de uva que se toma, mas o mesmo respeito e a mesma reverência que se tem com o pãozinho e com o suco que se toma, não tem com o irmão. Então as pessoas respeitam mais os elementos que representam o corpo de Cristo do que o verdadeiro corpo de Cristo. Porque o verdadeiro corpo de Cristo não é aquele pão que comemos, nem o cálice que bebemos. Não. Quando Jesus diz: toda vez que vocês fizerem isso, vocês vão estar participando do meu corpo, da minha carne, isso não tem sentido isolado ou afastado da verdadeira comunhão uns com os outros. Ou seja, significa que se eu quero viver a ceia da maneira correta, antes de comer pão e tomar o cálice, eu preciso amar você. Eu preciso respeitar você.
Eu preciso me importar com você. Se eu só como pão, e aí tem gente que tem tanta reverência com pão, tanta reverência, que se o pão cair no chão, meu Deus, o corpo de Cristo caiu no chão, mas o irmão dele quando cai, em pecado, ele pisa no irmão. Ele não pisa no pão não, mas no irmão ele pisa. E a gente precisa romper com isso, irmão. A gente não pode continuar assim não. Como igreja nós precisamos voltar à essência. E a essência do partir do pão é entender que a mesa tem duas expressões de comunhão, amém? Comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. A outra coisa que eles perseveravam, o texto diz que eles perseveravam nas orações. É interessante essa expressão no plural, né? Poderia estar assim, ó, eles perseveravam na oração. Mas por que está no plural? Eles perseveravam nas orações. Porque a oração para eles não era só uma maneira de se relacionar com Deus. Não era. Então não existia só a oração, existiam as orações, que eram ministradas de várias maneiras. Então eles tinham a oração deles devocional, quando eles iam para o seu lugar secreto, eles falavam com Deus. Mas a igreja aqui, eles tinham um padrão de oração que eles não negociavam, eles oravam sempre uns com os outros. Você quer ver uma coisa que tem sido um verdadeiro desafio na igreja dos nossos dias? Oração. Era cultural as pessoas chegar na igreja mais cedo para orar. Eu vou falar para vocês que foram poucas as igrejas que eu fui ministrar fora, que eu cheguei, que as pessoas estavam orando antes do culto iniciar. Na maioria, as pessoas não oram mesmo, gente. E se você marcar um culto de oração, um dia de oração, como a gente faz aqui, aparece ninguém não. E é interessante porque eu acredito que a oração, ela é uma das expressões mais poderosas da nossa relação com Deus e uns com os outros. Eu falei na última aula da nossa escola ministerial Céus Abertos, que foi o intercessor como colaborador de Deus, eu contei a história de Conde Zinzendorf. Conde Zinzendorf, ele era um homem muito rico, e ele recebeu vários irmãos que estavam fugindo, emigrando de outros países para morar na região que ele vivia. E esses irmãos, eles tinham muitas diferenças teológicas, uns eram calvinistas, outros eram armenianos, e eles tinham toda assim uma diferença teológica, né, muito grande. Então, quando eles começaram a conviver juntos, o que aconteceu? Eles começaram a se gladiar, a ter debates teológicos constantes. Isso começou a gerar inimizade, começou a gerar contenda, confusão, começou a gerar todo tipo de discussão. Ele tinha duas opções: ou ele expulsava todo mundo das terras dele, ou ele encontrava uma maneira desse povo parar de brigar. E aí ele foi orar a Deus, e o Espírito Santo deu a ele uma estratégia, disse para ele assim: olha, você vai colocar as famílias para orarem juntas. Então ele estabeleceu um relógio de oração 24 horas, dividindo o turno por famílias. Como ele sabia qual era a família que era brigada com a outra, então ele colocava as famílias que não se gostavam para orar juntos. E à medida que eles começaram a orar juntos, sabe o que foi acontecendo? Depois da oração começaram a pedir perdão uns aos outros. Na outra oração já estavam mais quebrantados. Resumindo, a paz se estabeleceu naquele local, quando eles começaram a orar juntos. Nos nossos aconselhamentos de casais, às vezes o casal chega brigando, né? Um querendo matar o outro, um querendo separar, tá. A primeira pergunta que eu gosto de fazer para o casal é: vocês oram juntos? Pastor, assim, né? A gente, assim, às vezes, eles vão fazer o seguinte: a gente vai marcar um outro aconselhamento,
e vocês vão ficar 15 dias orando juntos. E aí estabeleça às vezes uma meta. De manhã vocês vão orar 10 minutos juntos, você vai orar por ele. De noite ele ora por você. Depois de 15 dias a gente conversa. Aprendi essa estratégia com o Conde Zindov. As primeiras orações às vezes são meio assim, né? Não seria nenhuma oração, seria uma indireta por meio da oração, né? Senhor, conserta esse homem, ensina ele a me respeitar. Senhor, ensina esse homem a tomar o lugar dele. Aí a oração pela mulher, meu Deus, faz essa mulher ser submissa. Meu Deus. Então as primeiras orações são meio que assim, né? Um desabafo do coração ferido. Mas à medida que vão perseverando em oração, o Espírito Santo vai constrangendo. Aí o Espírito Santo vai constrangendo, a oração começa a mudar. Vocês acham que é brincadeira que eu estou falando, mas eu já estive em grupos de oração que tinha indiretas assim. O irmão sabia que o irmão estava falando mal dele, dizia, Senhor, toda a língua fofoqueira nesse lugar. Meu Deus, todo irmão mexeriqueiro que está nessa igreja. Então isso não é nem uma oração, isso é uma indireta, né? Aí perde a essência, a gente está falando da essência, né? Mas a oração, ela tem a capacidade de fazer algo que eu acho extraordinário. Irmãos, é muito forte isso que eu vou falar. A oração, ela tem a capacidade de realizar algo que só a oração pode fazer, que só a oração pode executar, que só a oração pode trazer sobre nós. Eu quero ler um texto com vocês. Deixa eu encontrar aqui. Isaías capítulo 40, por favor. Abra aí Isaías 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Diz assim, versículo 4: todo vale será exaltado, e todo monte e todo outreiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará a toda a carne, juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Esse texto ele fala do profeta messiânico, se referia, uma das referências desse texto é a João Batista, mas ele é um texto também que tem a ver com o poder da manifestação da oração. O que esse texto diz? Esse texto diz que todo vale, todo monte será rebaixado, e todo vale será exaltado. O que esse texto está dizendo é o seguinte: quando as coisas estão fora de ordem na nossa vida, nas nossas relações, em tudo, é como se existissem montes e vales, é como se existissem barreiras e impedimentos. Quando você começa a orar, Deus traz um nivelamento na sua vida. O que é um nivelamento? Aquilo que está muito alto, Deus coloca no lugar certo, e aquilo que está muito baixo, Deus coloca no lugar, e tudo se ajusta. Você sabe qual é o primeiro desafio da oração? Não é Deus responder a nossa oração. O primeiro desafio da oração é Deus arrumar o nosso coração, arrumar a nossa vida. Sabia disso? Primeiro desafio. Por isso que muitas vezes quando nós pedimos algo a Deus, Deus não nos responde de imediato, não é porque Ele não tem poder para fazer, é porque nós não estamos prontos para receber. Então Deus usa o tempo da espera associado à oração, e à medida que o tempo da espera vai acontecendo e a gente persevera na oração, Deus vai ajustando o que está dentro de nós. A grande questão é que a igreja esqueceu o poder que a oração tem.
Na nossa última aula agora da Escola Céus Abertos, eu contei o testemunho da irmã Arabella. Alguém assistiu a aula da escola? Essa última agora, o intercessor como colaborador de Deus? Assista, tem um testemunho lá que você vai gostar. E depois que eu contei o testemunho, várias pessoas no grupo dizendo assim, a gente precisa voltar a orar. A gente precisa voltar a crer mais no poder de Deus. Porque sabe o que está acontecendo com a igreja? A igreja está começando a viver, e aí, preste bem atenção no que eu vou falar. O grande problema da igreja não é quando a igreja está passando por lutas, provações, guerras. O grande problema da igreja é quando a igreja se sente confortável. Quando a igreja se sente confortável com tudo, ela começa a buscar outros meios que não são o Senhor, para resolver questões que o Senhor resolveria com muito mais facilidade. O berço do avivamento, a Europa, hoje, grande parte deles são muçulmanos, e os que não são muçulmanos são ateus. E sabe quando foi que isso começou a acontecer? Quando a igreja começou a prosperar. Quando a igreja começou a prosperar, eles trocaram, né? E aí tinha o A.W. Tozer, ele dizia que antigamente a igreja, quando não tinha recurso, ela dizia: se nós orarmos e dissermos a esse monte, ergue-te e lança lá, o que vai acontecer? Foi assim que Jesus disse que aconteceria. Agora a gente não precisa orar, a gente compra uma patrola, um trator e remove o monte. A gente tem dinheiro, vai orar para quê? Você sabe por que muitas famílias da igreja estão doentes? Por que muitos casamentos estão destruídos na igreja? Porque as pessoas não veem mais a oração como um recurso primário. A oração se tornou, na vida da igreja dos dias atuais, o 190 da fé. E aí uma das frases que eu gosto da Landa Cope, ela diz que a oração não pode ser o step da nossa vida. A oração tem que ser o volante. Mas na maioria das igrejas, a oração se tornou um step. Então hoje, quando famílias cristãs têm problemas com os filhos, presta atenção nisso que eu vou falar, tá? O menino começa a ter problemas, seja de desenvolvimento, problemas. A primeira opção é o psicólogo. Qual é a primeira opção? Psicólogo. Nada contra os psicólogos, amém? São extremamente necessários para ajudar na saúde emocional das pessoas. Respeito. Mas na minha casa, psicólogo não é opção primária. Nunca foi. Nós sempre entendemos que tudo começa a ser resolvido a partir da oração. Coisa simples, né? Eu lembro quando Dani tinha uns 4, não sei se 3 anos de idade, se era da idade de Calé, eu não lembro, eu lembro da idade certa. Daniela sempre foi muito traquina, né? Gostava de meter dedo na tomada, gostava de pegar em fogo. Não podia ver uma vela, nem o fogão aceso, que ela ia para o fogo assim, sabe? Para botar a mão. Já contei a história, né? Que um dia a mãe saiu, acendia a vela e deixei ela pegar na vela, né? Nunca mais ela quis pegar na vela, aprendeu a lição, né? Psicologia brutal essa, né? Então, tipo, a vela queima, eu dizia: papai, a vela queima. Ela não podia ver a vela. A tomada era tudo isolado e ela queria arrancar para meter o dedo no buraquinho da tomada. E aí eu me lembro que ela tinha uma mania. Quando ela começou a andar, ela subia na cadeira e da cadeira ela subia na mesa. E queria descer pelo lugar que não subiu. Numa dessas aventuras, escorregou, caiu, quebrou a clavícula. Acho que tinha uns 2 anos, 3 anos, não lembro direito a idade. Quebrou a clavícula, foi aquele desespero, né? Aquele apavoro da parte da mãe: minha filha, não sei o que, tal. Eu tinha aprendido logo cedo que não importa o que aconteça, ore. Não importa o que aconteça,
ore. Peguei ela chorando, botei a mão e disse todo tipo de sequela, todo tipo de mal que pode vir por conta dessa queda, seja repreendido em nome de Jesus. Quando eu toquei aqui, eu senti a ponta do osso assim, né, quase furando a carne. Aí apoiei um pouquinho, ela doeu, levei para o hospital. E aí dentro do carro, a caminho do hospital, tinha uma canção que a gente ouvia que ela gostava muito, né? Eu ouvi uma canção antiga, que a canção dizia: proverá tudo o que você precisa, Ele proverá. Tenha fé que Jesus Cristo proverá. E ela gostava, eu coloquei ela no colo, no carro, e fui cantando a música, né? Proverá, proverá, tenha fé que... E ela cantando junto, a dor foi embora. Ela tinha 2 anos, 3 anos, parou de chorar, e foi até o hospital sem chorar, sem gritar, sem dor. Quando ela chegou no hospital, que foi atendida na emergência, que o médico olhou para ela, que tocou e disse: ela está com a clavícula quebrada, está assim? A dor é infinita para uma criança dessa idade, é uma dor terrível. E ela caladinha, só chorou na hora que foi apertar para colocar a atadura para segurar, né? E aquele momento para o osso voltar para o lugar, mas voltou para casa igual, voltou para casa no carro, adorando e louvando. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque nós precisamos voltar a confiar no poder de Deus. O nosso recurso primário como igreja tem que voltar a ser a oração. A oração pode até não resolver tudo, mas mesmo quando ela não resolve no tempo que você espera, a oração te traz a paz que você precisa. Vou repetir. Mesmo quando a oração não resolve as coisas no tempo que você espera, ela te traz a paz que você precisa. E às vezes a paz que eu preciso é mais importante do que aquilo que eu espero, porque a paz que eu preciso vai me dar sabedoria para decidir, para me mover. Mas nós estamos vivendo uma geração onde você tem que convencer, irmãos, isso é absurdo demais. Nós estamos vivendo uma geração onde você tem que convencer os discípulos de Jesus, os crentes, que orar é importante. É essa geração, é uma geração que nós estamos vivendo, que a oração virou uma coisa tão extraordinária, que hoje na igreja quem ora é destaque. A gente diz assim: aquele irmão é um irmão de oração. Todos os irmãos têm que ser irmãos de oração, porque todos somos sacerdotes também. O sacerdócio é meu, é seu. E essa igreja aqui, eles viviam essa realidade. A oração era uma realidade de todos, e eles perseveravam na oração. Existe um movimento de oração que aconteceu em um dos países do continente africano, em que um pastor sonhava com avivamento, e ele passou 10 anos orando. Nesses 10 anos muita gente foi embora da igreja, e por fim dos 10 anos só tinha ele, a família e uns 8 irmãos. E Deus então trouxe o avivamento àquele lugar. Porque grandes respostas exigem profundidade na entrega. E muitas vezes a gente não entende isso, nós precisamos voltar. Se nós queremos ser uma igreja verdadeira, nós temos que voltar a amar a oração, porque amar a oração é amar a presença de Deus, amém? E para a gente terminar, eu quero ler o versículo 43 para a gente fechar essa série sobre os fundamentos. Eu acho que essa parte aqui é a parte mais importante de todo o contexto dos fundamentos. Essa parte aqui. Em cada alma, algumas versões dizem assim: em toda alma. Em cada alma havia temor. Havia o quê? Você sabe o que é temor? Temor aqui não é medo. Temor não é medo. Aqui não, temor não tem o sentido de medo, de assombro. Temor de Deus ou temor por Deus é respeito, reverência.
polemizou agora na internet o fato do pastor Silas Malafaia ter proibido o uso de telefones celulares dentro do ambiente culto. E foi uma polêmica. Mas a grande verdade é que nem todas as pessoas, não tem aqui outro aqui, nem todas as pessoas têm maturidade para ter a Bíblia no aparelho celular. E na verdade, vamos ser bem sinceros, tem gente que não está com a Bíblia não, viu, na hora do culto. Tem gente que está batendo papo, tem gente que tem viciados, né, em redes sociais, que não conseguem ficar desconectados 1 hora para se conectar com Deus. E olha só o que aconteceu, olha só. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aí eu respondo a pergunta de alguns, né? Uma pessoa me perguntou, disse assim: interessante, hoje na igreja de hoje não acontece mais milagre como antigamente. Na igreja de hoje não acontece mais maravilha como antigamente. Eu disse: na igreja de hoje não tem mais temor como antigamente. Aqui está dizendo que em cada alma havia temor. E porque havia temor em cada alma, muitos sinais e maravilhas eram feitos. Não tem mais sinais, não tem mais maravilhas. Não é porque Deus mudou, o temor mudou, a reverência mudou, o respeito mudou. As pessoas não conseguem ficar 2 horas dentro de um ambiente de culto sem ir no banheiro não sei quantas vezes. Interessante que essas mesmas pessoas, quando vão ao cinema assistir o seu filme preferido, o lançamento do ano, eles seguram ali, pode estourar a bexiga, mas ele não vai no banheiro. É mentira ou é verdade? Mas tem gente que não consegue ficar, tem gente que não consegue sentar para ouvir a palavra. E é interessante porque hoje, né, algumas igrejas elas têm criado assim alguns atrativos para que as pessoas fiquem ali dentro do ambiente. Irmão, se o atrativo não for a fome e a sede pela palavra, não adianta não, viu? Tem que ser sede e fome pela palavra de Deus. Então o que precisa ser restaurado? Eu acho que de tudo, né, que nós falamos aqui nesse conjunto de mensagens, esses dias todos, de tudo que tem que ser restaurado, uma das coisas que precisa ser restaurado na igreja é o temor ao Senhor. O livro de Provérbios vai dizer, capítulo 1, versículo 9, que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se nós não tivermos temor ao Senhor, nós não vamos respeitar os irmãos. Se nós não tivermos temor ao Senhor, nós não vamos valorizar o culto. Muito precisa se fazer, mas para que muito seja feito, uma única coisa precisa voltar. Sabe o que precisa voltar? O temor ao Senhor. Você sabe qual é a coisa mais linda que existe? É alguém que teme ao Senhor. Alguém que teme ao Senhor não dá trabalho para pastor não, sabia? E quem teme ao Senhor não dá trabalho para pastor? Por que não dá, pastor? Porque o temor do Senhor faz você se manter guardado, faz você se manter na obediência. O temor ao Senhor faz você querer fazer as coisas certas. O temor ao Senhor te conduz a uma postura de obediência. Esse respeito, essa reverência, ela precisa voltar, principalmente nos nossos ambientes de culto. Principalmente nos ambientes onde nós dizemos que vamos cultuar o Senhor, mas a maioria das pessoas não cultuam o Senhor, elas cultuam a si mesmo. E Deus precisa restaurar isso na nossa vida. Como eu falei domingo, né? Quando ouvi a mensagem, não lembre do irmão não, pense em nós, pense em você. A mensagem que eu estou pregando, antes de ser para você, ela é para mim. O temor ao Senhor. Isso se vê de várias maneiras, irmãos, dentro da igreja. E nós precisamos restaurar esse temor para que a igreja volte a ter o testemunho que ela tinha. O testemunho da igreja só será restaurado quando o temor for restaurado. Sabe por quê? Porque o que mantém o seu testemunho íntegro e intacto não é a Bíblia que você carrega debaixo do braço. Não é a roupa que você veste de crente não, viu? O que mantém o seu testemunho intacto é o temor que você tem a Deus. Porque quando você tem temor a Deus,
você vai querer fazer tudo da maneira que tem que ser feito. E que nós venhamos viver essa verdade como igreja, amém? Que nós venhamos viver essa verdade para que sejamos aquilo que Mateus 5,16 diz que nós somos. Sejamos o sal dessa terra, sejamos a luz desse mundo. Para que a nossa vida reflita a glória de Deus. Independente do nível que estamos, se somos novos convertidos, se somos pessoas que já têm 5, 6 anos de crente, porque uma coisa que eu tenho visto nos nossos dias, irmãos, é preciso falar isso, mas é que quanto mais velho as pessoas estão no Evangelho, mais trabalho elas dão. Sabia disso? Nós tivemos a nossa reunião de pastor agora, lá em Jequié, e o apóstolo Joselito sempre traz uma palavra para consolar o coração do pastor, né? Manter a alma do pastor pacificada. E ele disse uma vez, né, que quando ele estava no seminário teológico, o pastor dele, sobre o ministério pastoral, disse assim: pastores, aprendam uma coisa, quando vocês estiverem pastoreando e lidando com as pessoas, quem menos tem é quem mais ajuda. Quem mais longe mora é quem mais cedo chega. E quem menos pode é quem mais faz. É mentira? Mentira não, viu? Quem menos tem, às vezes é quem mais ajuda. Quem mais longe mora, muitas vezes é quem mais cedo chega. E quem menos pode, na maioria das vezes, é quem mais procura fazer. E quando não faz, quando não ajuda, quando não pode, fica triste. Isso é temor. E nessa palavra, né, a gente estava falando sobre um tema que tem sido um tema recorrente nas igrejas dos dias atuais, né? Que é: as pessoas de hoje não querem mais se submeter a um pastoreio. Nós estamos vivendo os dias que Timóteo disse que chegaria. Paulo disse a Timóteo que chegaria, né? Dias em que as pessoas atrairiam para si mestres de acordo com os seus desejos, suas concupiscências, e que as pessoas teriam comichões nos ouvidos, rolhas, para ouvir só aquilo que elas querem ouvir. E quando você fala o que ela não quer ouvir, sabe o que ela faz? Muda de igreja. E é interessante entender que muitos pastores têm sofrido com isso, né? Muitos pastores têm sofrido com a ingratidão. Eu já não sofro com isso tem muito tempo, viu? Se tem uma coisa que não me faz sofrer, irmão, é ingratidão. Desde que eu aprendi que eu sou fonte, que meu papel é jorrar e liberar a água de Deus. Quem quiser beber e agradecer, amém. E quem beber e não agradecer, amém também. Eu vou continuar jorrando, vou liberar o que tem de melhor em mim, amém. Não vou deixar a ingratidão de ninguém paralisar o que Deus me deu. Você não deve deixar. Mas tem muitos pastores que não têm esse entendimento. E aí eles começam a se frustrar, né, com o comportamento, a postura de algumas pessoas. E é preciso você entender que eu acho que um dos princípios mais importantes que a gente tem que ensinar para as pessoas é o temor a Deus. Quem tem temor a Deus não vai sair da rota. Quando você começa a sair da rota, sabe o que aconteceu? O temor já foi. Então que nós voltamos, que o Senhor possa trazer de volta ao nosso coração o temor, amém? O respeito pelo momento do culto da palavra, o desejo pela oração, a perseverança pela oração, o amor pelos perdidos, tudo isso está incluso no temor. Se nós vivermos isso, nós estaremos vivendo a essência do Evangelho, porque Cristo era tudo isso que eu estou falando. Cristo era o temor de Deus em pessoa. Ele dizia que não fazia nada se o Pai não tivesse feito, se o Pai não lhe direcionasse. Cristo valorizou as pessoas, mesmo aquelas que vieram contra ele.
Então que nós voltemos à essência do Evangelho, voltemos a Cristo. Por quê? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. E eu creio que Deus levantará uma geração que vai viver debaixo do temor do Senhor e que vai amar a sua palavra, que vai amar a comunhão, que vai amar a vida da igreja, que vai viver a vida da igreja, não como obrigação, mas como um ato de gratidão por tudo que recebeu. Você faz parte dessa geração? Eu também. Vamos orar? Queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te bendizemos essa noite. Te louvamos pela oportunidade de ouvir tua palavra, pelo teu ensinamento. Como nós falamos esses dias, Pai, que comece em nós. Que comece em nós toda mudança. Que comece em nós tudo aquilo que precisa mudar, tudo aquilo que precisa ser transformado na vida da igreja. Que nós venhamos viver a vida da igreja, Senhor, tendo um só anelo, ter mais de Cristo a cada dia. Que nós possamos viver a vida da igreja e te louvar e te exaltar, para que o Senhor possa ser glorificado. Senhor, nós queremos viver a vida de maneira que o teu nome seja glorificado e seja exaltado. Nós te louvamos nessa hora. Te pedimos, Pai, ministra o nosso coração, ministra a nossa vida com o temor. Restaura o temor do Senhor em nossos corações. Não nos deixes se tornar negligentes, pessoas que desconsideram aquilo que o Senhor fala, mas que nós venhamos viver uma vida que glorifique e dignifique o teu nome. Nós nos rendemos a ti como filhos nessa noite e queremos te dizer: venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade, Senhor, estabeleça o teu governo sobre nós e faça com que Jesus seja glorificado não somente na nossa boca, mas nas nossas ações, nas nossas reações, nos nossos relacionamentos. Que Cristo seja o nosso direcionador de todas as coisas. Nós nos rendemos a ti, a tua autoridade nessa noite, no nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor?